Muito bem, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos. Já fazia um tempinho que vocês não me viam aqui, né? Eu também estava até estranhando, né? E o pastor Redemir nos convidou a semana passada porque a irmã da Maria sofreu um acidente nos Estados Unidos, em Boston, e não tem a possibilidade de vir para o Canadá, para Montreal. Então está lá, está bem, está sob acompanhamento, e a família mais próxima são eles aqui. Então ele conversou conosco, isso aconteceu há algumas semanas, não sei se 3 ou 4, não me recordo bem. Então ele pediu se eu poderia estar ministrando hoje, o Rodrigo está dirigindo, e eles viajaram para lá para visitar a família, para dar um apoio, né? Mais assim, moral, tudo, né? Porque os cuidados médicos, eu acredito que já devam estar sendo tomados já, né? Por esses dias, porque já faz acho que 3 semanas, tá? Então eu pedi para todos que nós estivéssemos aí no dia a dia orando por eles. Orando pela família, orando pela Maria, né? Que é a irmã dela, né? Que a gente pudesse estar pondo nas nossas orações, tá? Muito bem, agradeço vocês por estarem aqui. Nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. E na graça do Senhor, peço que Ele nos dê sabedoria e entendimento para trazer um pouco numa reflexão no período que nós estamos vivendo na história do mundo e na história da igreja. Nós estamos agora num período em que nós estamos comemorando 500 anos da Reforma Protestante por Martinho Lutero. O pastor, domingo passado, ele falou um pouquinho sobre isso. Deixa eu só, desculpa, eu sei que os que estão gravando, vou atrapalhar vocês um pouquinho. Quem está fazendo a tradução online em inglês, francês, para alguém? Rafael, tá, desculpa, Rafael. Tá já, obrigado. Não, só uma orientação, Rafael, eu sei, nós tivemos uma reunião, né, aqui na sexta-feira com a liderança, e eu sei que uma das preocupações dessa tradução online, que nem sempre dá para você fazer a tradução literal e ao mesmo tempo acompanhar toda aqui as gesticulações, as coisas que a gente vai fazer. Mas toda a mensagem, isso é um hábito meu, ele fica todo em PowerPoint, eu procuro não fugir do que está aqui, tá? Algumas outras coisas não tem como, eu tenho que linkar aí no... Tudo bem? Só para dar essa orientação. Irmãos, então nós vamos hoje estar falando um pouquinho da Reforma Protestante, não na mesma linha que o pastor Claudemir colocou. Eu acredito que seria repetitivo, não seria interessante, né? Ele já colocou alguns aspectos que aconteceram, alguns mártires da Reforma que surgiram antes de Lutero, né? Lutero surgiu depois numa outra época, e aí nesse período, Lutero, quando ele foi para Roma e quando ele foi ter o contato com o Papa e com os clérigos todos da igreja, ele veio impactado com a palavra de Deus. Ele já tinha sofrido um impacto muito antes, né? Foi quando ele resolveu entrar para o seminário dos agostinianos, quando numa passagem por uma viela, um raio caiu matando todos os seus companheiros e só ele sobreviveu. E ele entendeu que isso era sinal de Deus, né? O pastor Claudemir colocou alguns pontos nesse aspecto domingo passado, né? Então não é nesse aspecto, mas eu queria trazer a preocupação dos irmãos, nossa, que incomoda a mim, principalmente, como vive a igreja nos dias de hoje. Como é que nós estamos vivendo hoje como igreja? Está funcionando? Tá. Mas antes de entrar nesse aspecto, quem foi Martinho Lutero? Muito bem, o Martinho Lutero, ele foi um professor de teologia. Hoje também estamos comemorando aqui, né? Acabamos de homenagear os professores. Então, Martinho Lutero foi um monge agostiniano, professor de teologia germânico, que tornou-se uma das figuras mais importantes da Reforma. A gente coloca mais importante porque a Reforma Protestante e a Reforma da Igreja Cristã, ela é marcada por Martinho Lutero, mas ela teve vários outros, então ele não é o único, ele é um dos, tá? Então, Martinho Lutero nasceu em Eisleben, na Alemanha, a 10 de novembro de 1483, filho de camponeses católicos alemães, e
Deixa eu não sei se siga aqui, sigo ali, né? Camponês católico. Faleceu em 18 de fevereiro de 1556 em Isla, na própria Alemanha. Casou-se com Catarina de Bora em 1525, freira católica cistercense, alemã, né? Catarina von Bora. Ela não... Martinho Lutero não tinha essa pretensão de casar-se com ela. Martinho Lutero queria manter-se solteiro. Mas ela, tanto que insistiu, que ela falou para ele o seguinte aspecto: ou o senhor casa-se comigo, ou eu não caso nunca mais na vida. Eu fico solteiro o tempo todo. Então, aí ele ficou com dó, né? Acho que ficou com dó dela, né? Ele com 42, ela com 22, deve ter ficado com dó, né? Fala assim, não, então vamos casar, né? Mas foi pouco tempo, casou-se, acho que ficaram uns 25 anos só. Ele tinha um ministério muito forte com a questão da igreja, e aí ele seguiu a vida dele de ministério, né? Aí tem duas... desculpa, eu estou aqui, não pus para vocês, né? Aqui está, Martinho Lutero, Catarina de Bora, né? Vamos lá. Alguns textos que impactaram Lutero e que devem também estar sempre nos impactando, deve sempre estar nos trazendo à memória. O primeiro texto que eu gostaria de ler com os irmãos está em Romanos. É o mesmo texto que trouxe a preocupação a Lutero diante de algumas questões que nós vamos ver na igreja cristã, e está lá em Romanos 1, de 16 a 17. Eu gostaria que nós ficássemos em pé para a leitura deste texto. Eu vou ler, se você encontrou, se você não encontrou, pede uma ajuda aí para quem está do lado, né? E nós vamos ler aqui um pouquinho, é um texto curto, né? E depois eu vou ler lá em Hebreus. Muito bem. Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Que Deus nos conceda a sua graça para entendermos de que quando eu sou firmado na graça, a minha fé prevalece e a minha vida se firma no Senhor Jesus. Pode sentar, irmãos. Eu abri também, vou ler, vocês podem acompanhar, não precisa necessariamente abrir. Esse texto, principalmente quando o apóstolo Paulo se refere o justo viverá pela fé, ele se revela também num outro texto que se encontra lá em Hebreus 10, 35 a 11:3, que diz o seguinte, Hebreus 10, 35 a 11:3. Então ele diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro do pouco tempo que vem e virá, e não tardará, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Então, nesse texto em Hebreus, Paulo também fala de o justo viverá pela fé. Lógico que nós entendemos que o texto que marcou e que tem marcado a igreja cristã de Martinho Lutero é o primeiro, Romanos 1, 16 a 17. Mas o apóstolo Paulo já tinha se colocado nesse mesmo sentido de que o justo viverá pela fé.
E não só ele, como também no Velho Testamento, nós temos em Abacuque. Abacuque é um dos meus prediletos, assim, não sei se a gente pode ter alguma predileção na Bíblia, né? Mas não sei se poderia, né? Senão Deus me perdoa, mas assim, eu tenho algumas predileções por Abacuque, porque Abacuque é um homem que ora. Abacuque é um homem que levanta clamores ao Senhor, e é num desses clamores que eu acho assim que se aproxima muito do nosso viver diário. Eu acho Abacuque assim, num tempo que ele viveu, num tempo antes de Jesus Cristo, ele, da forma que ele coloca, é muito o jeito que nós também, se não fazemos, devíamos fazer, de nos colocarmos de que para crermos no Evangelho de Cristo, nós temos que entender o que Deus quer de nós e o que Deus fala para nós. Mas eu só vou ouvir Deus se eu perguntar para Deus, se eu questionar Deus. E esse é um dos livros que Abacuque ele questiona Deus em vários momentos. E entre esses questionamentos, ele questiona aqui, que foi que eu marquei, em Abacuque 2, de 1 a 4. Primeiro ele faz a questão e depois ele ouve Deus. Por-me-ei eu na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Quando você tiver alguma dúvida, quando você tiver alguma queixa, se recolha no seu canto, se recolha no seu quarto, ore a Deus e escute Deus. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque já fazia essas colocações, o justo viverá pela fé, as mesmas que Paulo se refere. Então eu entendo que Paulo também lia Abacuque, entendia Abacuque, e ele se retornava a si para questionar com Deus e colocar lá nos textos que nós lemos, Romanos, de 1, 16 e 17, e lá em Hebreus, o justo viverá pela fé. Essas questões, esse texto, mexeu com Lutero depois que ele voltou de Roma. E aí, ele foi a Roma, ele questionou, essa primeira foto do lado de lá, ele teve um questionamento ali com o Papa da época e com outros grandes líderes ali da igreja cristã, sobre um grande ponto que nós vamos colocar aqui. Vocês vão ver que o que culminou foi a questão das indulgências. Mas Lutero não se pega só com a questão da indulgência, ele se pega em outras questões também. Lógico que não é momento, não faz sentido abrirmos aqui as 95 teses. Mas se você abrir, você tem aí você pode ter acesso, você tem um acesso aí da internet hoje, né? E você toma conhecimento de item por item das 95 teses dele. E essas 95 teses é que Lutero, então, chega e coloca na capela, nas portas da capela de Wittenberg. Entre essas teses, eu só citei, estou citando só duas, a 45, escolhi aleatoriamente, não sai muito fora do sentido. A primeira, até uma das teses, a tese 45, ele diz o seguinte: deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade, não ajuda e gasta o seu dinheiro com indulgência, provoca a ira de Deus. Tese 46. Deve-se ensinar os cristãos que, se não tiver fartura, fiquem com o necessário para casa e, de maneira alguma, gastem com Eu imagino, irmãos, Lutero, né?
monge ali vai lá e fala um negócio desse Papa, sendo que o Papa que escreve, o Papa que manda e toda a liderança da igreja. Deve ter ficado muito doido, né? Deve ter mexido com eles. Falou, não, esse cara é muito atrevido, né? Aonde que ele foi encontrar isso? Com que autoridade ele fala isso? E aí está, Lutero então levanta e fala para eles, porque lá em Romanos diz que o justo viverá pela fé e nada justifica as indulgências. Eu não preciso pagar ninguém para cobrir os meus pecados, porque Cristo já morreu por mim. E você vai ver depois, são uma série, são 95, né? Uma série de teses em que ele coloca e tudo justifica. No final de todas as 95, simplesmente as autoridades da igreja mandaram ele para a Alemanha. Quando chegaram para a Alemanha, falaram assim, não, você vai embora, você não deve estar muito bom da cabeça, né? Você vai ter que ler mais. Ele era professor de teologia. Deve ter falado para ele, não, você vai, refresca a cabeça, pensa no que você está falando, porque você está pondo em choque a igreja. Mas Lutero não quis saber. Lutero quis sim questionar a igreja. Ele quis perguntar aonde é que está. Entre uma das teses, ele pergunta ao Papa, aonde está o relatório financeiro do Papa? Aonde está o relatório financeiro da igreja? De tudo que vocês arrecadaram até hoje das indulgências. E o pior de tudo é que ele não tinha apoio, nem dos reis e rainhas que reinavam naquela época, porque havia um conchavo com a igreja. Então você vê uma questão dessa, naquela época, é algo que mexeu. E isso foi tão forte que Lutero, ali na Alemanha, ele foi preso. E preso ele foi preso no castelo, e no castelo, então, foi quando ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão. E por coincidência, naquele mesmo período, surgia a imprensa. E aí a imprensa o que fez? Pegou a Bíblia, a Alemanha, e começou a imprimir e passar para que todos lessem. Porque todo mundo tinha que saber o que Paulo já tinha escrito lá em Romanos. Porque o justo viverá pela fé. E que nenhuma alma que foi para o purgatório, se assim que pensasse, não ia sair de lá porque pagou mais ou menos. E esse é um questionamento que ele faz. E aquelas almas que estão no purgatório, por acaso estão salvas, saíram, estão aqui? E Lutero questiona a igreja. E ele coloca em xeque essa igreja. Uma igreja cristã. Primeiro grande movimento que surge na igreja. Depois, eu acredito que nós tivemos um primeiro, não é bem um primeiro movimento, porque a gente não tem essa ousadia de dizer primeiro movimento, mas a igreja, ela muda a partir de Jesus Cristo. Quando Isaías anuncia o Immanuel, o Deus conosco, e Jesus Cristo acontece, ele vem, ele cria uma nova igreja que está ali no Atos dos Apóstolos, que nos leva a conhecer qual é a igreja de Cristo. Se você quer conhecer a igreja de Cristo, não é difícil. Ela está todinha descrita no Atos dos Apóstolos. E, passado por apóstolo Paulo, que foi quem mais anunciou a igreja, foi quem mais divulgou o evangelho de Jesus, acontece o movimento de Lutero, que agora estamos comemorando na história 500 anos da Reforma Protestante. Nesse sentido, Lutero, então, nessas mudanças que ele dá para a igreja, depois dele surgiram vários. Calvino, John Wesley, Caso Wesley, enfim, vários. Não vou citar todos aqui, seria, né? Mas aonde surgiram as grandes igrejas e as grandes denominações sérias,
que conduziram o cristianismo ao redor do mundo, fazendo então cumprindo a missão de Jesus Cristo. Então surgiram várias, presbiteriana, batista, metodista, luterana, que foi comprada por Lutero, anglicana, né? Até aqui não está na ordem, eu estou até invertendo, porque o Wesley saiu da anglicana, então não estou assim seguindo uma ordem, certo? Mas só para entender que grandes igrejas foram criadas e têm sido criadas até os dias de hoje, a partir do movimento de Lutero. E esse é um período muito importante para a igreja. Eu acho que citar a Reforma Protestante neste período, que será culminado em 31 de outubro, é muito importante, porque a nossa igreja faz parte da Reforma Protestante. A nossa igreja faz parte da igreja de Lutero, né? E se aqui estamos, é porque, acredito eu, que todos nós tivemos um dia uma experiência com Cristo. E que foi nessa experiência com Cristo que nós pudemos então entender que o justo vive pela fé. Pelo menos eu entendi isso. Eu ainda era garoto, eu era adolescente, quando eu resolvi fazer minha profissão de fé. E eu entendi isso. Tive aula de Bíblia, assim, 3, 4 meses, né? Pastor, todo sábado tinha que ir lá, mais ou menos isso que começou ontem aí, os adolescentes, começa por aí, né? Hoje nós temos outras formas, lógicos, outros meios, né, de fazer. Eu estou falando uma época já que não tinha internet, tinha nada dessas coisas. Mas assim, era o quê? Ler a palavra, estudar a Bíblia, né? Saber os fundamentos do mandamento de Jesus Cristo, conhecer, né? Isso era importante. E tem que ser até hoje. Muito bem, infelizmente, não quero aqui generalizar, mas colocar que alguns hábitos têm sido desenvolvidos nas igrejas cristãs no Brasil, nos Estados Unidos, na América Latina, em vários outros. Existe muita coisa boa. Muita coisa boa. Existem igrejas sérias, sem dúvida, que têm compromisso com o Evangelho, pregando Cristo e aquilo que os apóstolos e os discípulos pregaram. Então a gente tem que tomar muito cuidado, eu me preocupo quando a gente coloca algumas coisas assim, sendo que não pode generalizar. A igreja não está totalmente perdida. Não está totalmente... Não, tem coisa muito boa, gente. Agora, eu sei, certo, também estou com os olhos abertos, pela graça de Deus, de ver muita coisa que não dá para pensar, não dá para compactar. Não compactuar, né? Porque hoje, já citei, deixa eu só ver se eu estou na lâmina certa aqui, porque hoje, infelizmente, alguns se desviaram. Se desviaram dos fundamentos da igreja e não saíram fora dos mandamentos de Cristo e partiram para os mandamentos dos homens. E muitos homens hoje, pastores, líderes, bispos, apóstolos, seja o nome que quiser dar, têm, infelizmente, desviado o Evangelho de Jesus. As indulgências, hoje em dia, elas são cobradas de outra forma. Infelizmente, muitos nesses, eu já citei para vocês, não só nesses países, né? Infelizmente, muitas coisas erradas. Lencinho ungido, compra o lencinho ungido, que você vai, né, salvar sua família, vamos para isso, aquilo. Uma série de coisas que eu nem gosto de citar, irmãos, que eu acho que não é produtivo, sabe? Mas muitas coisas que às vezes eu não acredito, eu fico vendo assim, eu falo, Jesus, né? Como é que pode? Né? Então levando multidões, igrejas cheias, mas corações vazios. Não tem compromisso, não tem conhecimento da Bíblia. Isso assim eu vi, irmãos, eu vi.
estou falando, não. Eu acho louvável o que nós temos hoje. Uma internet. Agora, por exemplo, estamos aqui ministrando, ao mesmo tempo está indo online para várias pessoas. Talvez alguém lá no hospital esteja vendo, talvez alguém em algum presídio, talvez alguém em algum lugar de viagem, no aeroporto, em algum lugar de alguma cidade nesse mundo pode estar vendo essa pregação. E, inclusive você que entrou aqui hoje, que não entrou por acaso, acredito eu que não, porque Deus tem uma mensagem para mim como tem para você. Para dizer, só Cristo me salva. E entender que o justo viverá pela fé. E que eu não preciso de mais nada. Não precisa vir um pregador aqui, pular, dançar, fazer piruetas e fazer um monte de coisa. Não há necessidade disso, porque eu tenho a minha comunhão com Cristo, e se eu tiver isso seriamente, eu não preciso de nada disso. Não precisa pôr o chapéu do apóstolo tal na cabeça para você. Você vai ficar mais santo? Não vai, meu irmão, infelizmente. Não vai. Eu vi isso. Eu não acreditei. Falei, não, isso é brincadeira. Não, foi, abre lá. Um amigo meu falou, tu vê lá. Ele pega o chapéu, ele tira o chapéu, põe a cabeça dela, e você ficou mais santo. Não ficou, meu irmão. Infelizmente não ficou. E não vai ficar, porque, como disse Paulo, o apóstolo Paulo em Romano, o justo viverá pela fé. Ou você tem ou não tem. Ou você crê na Bíblia, na palavra de Deus, nesse livro, ou você não acredita. Não tem meio termo. O cristão é assim. Não é denominação que salva. Quem salva é Jesus Cristo. Não é você ser da igreja A, B ou C, uma placa aqui, mais bonita, mas não é isso. O que salva é conhecer a palavra de Deus. Deixa eu ver lá, porque senão me empolga aqui, a coisa fica feia. Infelizmente, algumas igrejas, através de seus líderes, se desviaram da Bíblia e do propósito de Deus. Está em Mateus 28. É bem conhecido, né? Se eu fosse pedir aqui, todo mundo saberia, né? Em Mateus 28, 18 a 20, Jesus nos deixa. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A certeza da sua fé, quando ela está firmada em Cristo, você sabe que o que te acontecer hoje, por pior que seja, Deus está contigo. Deus sempre estará conosco, meu irmão, minha irmã. Deus não nos abandona. Deus é o nosso Pai, aquele que eu gosto, eu acho que é o Rodrigo, que às vezes quando ele olha, ele fala paizinho, é uma coisa bem assim, íntima, né? Bem assim, né? Carinhoso, né? Paizinho, né? Ele é o nosso Pai, que nos guarda. Se você tiver certeza disso, se você tiver firmado em Cristo, nada te afasta de Deus. Você pode passar pelas piores situações da sua vida, nada te afasta de Deus. Eu evito falar de experiências pessoais, mas vou citar só essa. Logo que eu saí da Força Aérea, eu fui gerenciar uma empresa da aeronáutica, mas na área civil. Por eu ter contato na área militar, eu fui convidado a então gerenciar e montar uma empresa, uma filial da empresa que era em Santo André, no Campo de Marte. Porque a empresa tinha algum setor muito grande no Campo de Marte. A empresa era do Grupo Audi, o Grupo Audi todos conhecem, né? E a empresa que eu fazia, eu sou especialista na área de instrumentação de avião, né? Alguns assim, que a gente já conversa, conhece um pouquinho minha experiência. Eu estava ali, foi uma gerência mais administrativa, mas eu passei por uma fase muito difícil. Era jovem, como todo jovem, né?
você está empolgado, você está todo animado, né? Casado com a Wanda. Já tinha meus 2 filhos, não tinha a Jocélio, mas eu já tinha os outros 2 filhos, a Joyce e o Júnior. E eu fui colocado juntamente com uma equipe de 4 pessoas ali para gerenciar essa empresa. Mas começou, depois de um período ali, acho que 6 meses mais ou menos, a passar por muitos problemas pessoais, né? Questionamentos, não concordando, batendo de frente com um, batendo de frente com outro, e com as coisas de empresa, rapaz novo, né, fazendo administração de empresa, então aquelas teorias, aí saía, achava que se isso aí dá certo, professor, você acha que isso aqui dá? Não, a economia tem que funcionar assim e tal. E lia aqueles livros, né, que quase muito ler. Bom, isso aí tudo me trouxe uma perturbação muito grande, onde aí eu estava realmente uma pessoa, não estava muito contente com algumas coisas, algumas mudanças, algumas questões que eu estava querendo fazer ali na empresa, e aquilo me baqueou. E na hora do almoço eu saí, e lá nós tínhamos algumas aeronaves que ficavam no hangar para serem revisadas. E aí eu entrei numa daquelas aeronaves, nem almocei aquele dia, fiquei ali encostado e chorando, sem parar. Aí um colega que estava comigo, que era da área técnica, passou, me viu e falou: rapaz, você está mal, hein? Você está mal, Juarez, você está muito mal, cara. Sabe o que é? Eu falei: não, o que você acha que é? Ele falou assim: ó, seguinte, hoje é sexta-feira, você faz o seguinte, eu vou te levar numa mulher que tem uma reza forte, tem uma reza, você vai ver, vai acabar com todos os seus problemas. Quando terminar o expediente aqui, tá? 5 e meia, 6 horas, vamos pra... E é aqui perto, é aqui na Casa Verde. Quem conhece Campo de Mato fica na Casa Verde, né? Só que essa rezadeira ficava num bar que tinha ali na Brasleme, uma rua dali de São Paulo, vocês não vão conhecer, quem não conhece de lá. Aí, eu falei: pô, mas você acha que ela resolve? Eu falei assim: inclusive eu até vou lá hoje, que eu estou precisando receber umas rezas dela lá. Você precisa ir lá, rapaz. Você precisa ir lá, você anda muito mal, eu estou vendo que você está, né? Você precisa ir lá. Rapaz, aquilo... não me hesitei na minha fé. Eu parei, pensei, falei assim: Melo, você é meu amigo, rapaz, mas eu não vou lá. Mas você vai lá, você não sabe o poder que essa mulher tem. Eu falei: se essa mulher tem poder, o meu Deus tem mais. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que o justo viverá só pela fé. Posso passar por isso, posso passar no vale, mas Deus vai me levantar. Falei: infelizmente, ou felizmente, se você um dia conhecesse meu Deus, você não vai precisar mais ir nessa mulher. Tentou me justificar que ia ter, não, hoje vai ter um trabalho forte. Mais forte que o meu Deus não é. Porque ou meu Deus me levanta, ou ele não é meu Deus. Por quê? Eu estou dizendo isso para vocês. Porque desde quando a minha mocidade, no início, como adolescente, eu fiz a minha profissão de fé, o pastor que me orientou, ele dava a Bíblia, era a Bíblia para ler. Não precisava ler outra coisa, tem que ler a Bíblia. E todo domingo, ia lá para a Moca, ele era pastor lá, e lá ele fazia, e lá ele dava a doutrina. A doutrina era a Bíblia. Não tinha livrinho, não tinha nada, era a Bíblia Sagrada. Ou você conhece ou você não conhece. Ou você crê ou você não crê. E eu tinha no meu coração
que o justo viverá pela fé. Isso aí não me tirava. E nunca mexeu comigo. Passei por muitas situações. Vencemos aquela situação, passamos pelo vale. Mas Deus nos levantou. E depois disso, muitas outras coisas boas vieram. Mas eu nunca reclinei a minha cabeça para nenhum desses santos que se tem por aí. E eu fico triste quando eu vejo, hoje, não precisa ir nas esquinas para procurar uma rezadeira. É entrar em muita igreja que está tendo rezadeira. E eu penso o seguinte, se Lutero estivesse aqui hoje, ele ia dizer, não, vamos reformar a nossa igreja. Porque Cristo não nos chamou para isso. Justo Cristo nos chamou para o verdadeiro evangelho, para todo aquele que nele crê. Falta o quê? Compromisso com a verdade. E houve desvio da fé. Infelizmente. Muita igreja que eu conheci eram sérios, infelizmente. Desviaram. Alguns pregam o evangelho e vivem uma igreja, né? E vivem uma igreja que Lutero condenou no passado. E isso está acontecendo dia a dia. Eu não posso nem abrir aqui para vocês o que acontece, mas as coisas estão... cada vez que eu vou para o Brasil, eu falo para a Vana Kida, por favor, não... Vamos visitar o irmão fulano, vamos visitar o pastor fulano, vamos visitar... Falou, morreu. Encerra aqui. Não fale mais para ninguém. Isso não edifica. A igreja que está vivendo hoje, no momento de numerologia. Eu acho que até os especialistas em numerologia ficam bobos de ver o que muito líder de igreja está fazendo. E a criatividade que eles têm. Não precisa disso. Jesus Cristo teve 12 discípulos, dos 12 ele teve mais um monte. Por quê? Jesus não vive nos números. Jesus vive só de uma coisa que ele ensinou para nós. O justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo passou para o presídio. Lutero foi preso, mas nunca declinou a sua fé. Que você tenha, meu irmão, isso contigo, porque a igreja hoje está esperando levantar alguns luteros. Nós precisamos levantar alguns luteros que vai mexer com essa igreja. Quem sabe para começar pela LPN? Não sei. Quem sabe alguma igreja no Brasil, aqui, no Canadá, em Montreal, nos Estados Unidos, não sei. Nós não podemos nos conformar com este século. Não podemos, porque nós temos que mudar a história. Lutero mudou a história, com audácia, tá? Despertando um povo, uma mensagem, né? Do justo virar pela fé. E muitas aberrações que estão fazendo hoje na igreja, com uma criatividade, né, assustadora, ela nos coloca em xeque. E aí, deixa eu pegar, senão vocês não vão me acompanhar. E o que fazer? O que fazer? Eis a questão. O que nós vamos fazer? Eu linkei aqui alguns itens. O que fazer? Nós precisamos orar mais. Nós precisamos jejuar sempre. Nós precisamos ler a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Nós precisamos meditar nas Escrituras com auxílio de livros e mensagens sérias, escritas por homens e mulheres inspirados por Deus. Porque, infelizmente, nós queremos ler coisinhas mais... Não, foi uma vez que uma pessoa, olha, lê o livro tal do fulano, lê o livro tal da fulana. É muito grosso. Tá bom, então você não quer ensinamento? Mas é sério.
O que ele escreveu é sério, está comprometido com o Evangelho. E como diz um amigo meu, ele diz assim, hoje está se imprimindo muito boletim, folhetim. E ele usa uma expressão, ele brinca, ele fala, Juarez, livro para mim que não tem mais de 100 páginas não é livro. Falei, bom, até aí comigo você não fala nada, porque os livros que eu leio, quem vai lá no PG, lá no meu grupo, sabe como é que é. Né? Por quê? Porque nós temos que buscar coisas sérias. Não adianta pegar bonitinho, pegar coisinhas que não vão trazer nada. Orar, sem dúvida, orar mais. Nós precisamos ser uma igreja de oração. Por isso que eu gosto muito de Abacuque, porque Abacuque se retira na sua torre de vigia, e é na torre de vigia que ele ora, e é na torre de vigia que ele questiona a Deus. Deus, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? E aí ele para, pensa, e aí Deus responde. E aí ele questiona outra coisa. Se você questionar alguém, e a pessoa não te der resposta, meu irmão, vá a Deus. Se você não teve a resposta na hora de Deus, com certeza ele vai uma hora te dar. Mas ora, temos que orar, temos que jejuar, realmente, mas jejuar no sentido de estar compromissado com o Evangelho de Cristo. Porque até o jejum hoje ficou mais fácil, ficou muito... Desculpas, eu não quero mexer com você, respeito o seu modo de pensar. Respeito, por favor, não saia triste comigo daqui, por favor. Se você tiver, vem falar comigo. Eu não faço jejum de televisão. Eu não faço jejum de andar de carro para andar de metrô. Não é jejum para mim. Eu não faço jejum do chocolate, mas eu respeito quem faz. Porque jejum para mim é ficar sem comer, porque é assim que a Bíblia me ensinou. Ah, mas o que você está fazendo de jejum, meu irmão? De novela. Gosto muito de novela. Não faço jejum de novela. Você fica sem comer e realmente se põe em meditação, de joelho, orando, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. Irmãos, não se incomode comigo, por favor. Eu quero ter amizade de vocês, acima de tudo. Mas jejum é jejum. Ler a Bíblia. Quantas vezes nós lemos a Bíblia? Você não precisa ler. Eu até gosto, que hoje tem tantos meios, né, de ler a Bíblia toda durante o ano, tem uma série de coisas. Mas é bom. Mas nada substitui aqueles momentos, pequenos momentos que você pode ter com Deus. De sentar ali, né, e ter um momento com Deus. De meditar na palavra de Deus. De ler a palavra de Deus. Quando você passa, Jean, lá que você me vê lá na sacada, muitas vezes eu estou lendo a Bíblia. Eu sei que o Jean sempre brinca comigo, ele fala, né, já está lá. Aí ele fica, às vezes ele para lá e fica olhando para ver se me acha lá, estou na sacada. Estou lá na sacada, estou lendo a palavra de Deus. Final da tarde é muito comum eu estar sentado mesmo lendo a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer, que assim como eu faço, você pode fazer, qualquer um de nós podemos fazer. Muito bem. E o que nós temos que mudar? Nós temos que começar a pensar o que diz o salmista, no Salmo 119, 11. O que Deus diz, o salmista? A palavra de Deus, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Se você, meu irmão ou minha irmã, tiver esse compromisso que tinha o salmista, de ensinar e de os caminhos dos seus estatutos, Senhor, e guardá-lo no seu coração, pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir o que for, você vai vencer.
Podes crer nisso, porque Lutero, quando ele trouxe as 95 teses, elas estavam baseadas nas Escrituras de Deus. E ele queria sair fora daquele compromisso dos reis e rainhas que reinavam na época e que governavam a igreja. De papas e de bispos e de tantos outros que passaram pela igreja. E cada vez que a igreja se viu numa situação de que as pessoas se encontravam defraudadas pelos seus estatutos das entidades da igreja e dos próprios reis e governos, o que Deus fazia? Deus levantava um homem. E foi assim que Deus levantou Calvino. E foi assim que Deus levantou Wesley. E foi assim que de lá para cá Deus tem tido sempre levantando alguém. A história de muitos países seriam diferentes se Deus não tivesse levantado esses homens. Que seria de Alemanha, que seria de Suécia, que seria de Suíça se não tivesse um Calvino? Se Deus não tivesse levantado um Calvino naquela época? Que seria da Inglaterra, se Deus não tivesse levantado o Wesley na época, que tirou aqueles homens da cavalaria, que tirou aquelas mulheres da casa de prostituição e que tirou aquelas crianças abandonadas que não tinham nem pai nem mãe andando pela rua. Porque a Inglaterra estava numa decadência. O uísque vendendo adoidado, os homens se enriquecendo com a bebida. E aqueles homens se matando, porque enquanto eles estavam nas cavoerias, enquanto eles estavam bebendo uísque, as suas mulheres não tendo o que comer, iam para a prostituição. E os seus filhos ficavam na rua. Hoje é dia do professor. O que fez Roberto... Agora perdi o outro nome dele. Roberto Reis. O que fez Suzano Wesley? Reuniu aquelas crianças e começou a ensinar a ABC através da Bíblia. Começou a ensinar aquelas crianças a falar o inglês através da Bíblia, porque era a língua deles. Irmão, minha irmã, não vamos encerrando, mas bendito és tu, Senhor. Ensina-me, o Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda no seu coração. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que você possa ter certeza de que o justo viverá pela fé.